Sem asfalto, um loteamento em Bebedouro segue esquecido. Moradores reclamam da falta de atenção do poder público com o bairro, porque há 2 décadas eles esperam pela pavimentação. Não é com orgulho que esse professor paga os carnês do IPTU que recebe. Seu MAC mora no residencial Pedro Pascoal, em Bebedouro. Um loteamento criado há 20 anos por uma cooperativa que deixou o bairro sem asfalto. E o dinheiro do imposto, pelo visto, não é revertido em melhorias. Porque as ruas estão intransitáveis, buracos enormes, crateras, acidentes, pessoas que se machucam, idosos, crianças, o transporte escolar fica prejudicado, as vans escolares têm dificuldade, o transporte de trabalhadores. Então, nós estamos numa situação de emergência aqui, estamos fazendo um apelo para que as autoridades apresentem uma solução, porque são mais de 300 famílias, são mais de 1.000 pessoas morando no bairro aqui. São pessoas como Sofia, que viu o sonho da família de ter a casa própria se tornar realidade. Acompanhou o crescimento da região, porém ainda espera pelos serviços que seriam básicos. Eu vi os vizinhos também construindo a casa, colocando todos os sonhos deles lá. E é muito triste ver a água correndo, os buracos se formando, descaso completo e esse abandono e não tendo esse apoio, o retorno da prefeitura. Sem a pavimentação, os moradores são obrigados a conviver com a poeira e a lama nos pés. O que acontece? Nós vamos sempre andar de roupa suja, como você vê aqui, sapato sujo, andar sempre daquele jeito, né? A pessoa vai olhar pra gente com qual que é o direito que nós temos? Só com o pé na lama. É isso que é o direito que nós temos. A gente não sai para outro canto, porque a casa é da gente e não tem condições de pagar aluguel. Foi onde a gente conseguiu um lugarzinho para morar. Mas eu queria que passasse o asfalto que a gente paga. A gente é pobre, mas a gente ainda tem condição de pagar. A prefeitura atribuiu a responsabilidade à antiga administração, que teria liberado o loteamento sem a infraestrutura necessária. Disse ainda que há uma ação judicial para exigir do loteador a conclusão das obras. Mas diante dessa resposta do poder público, quem vive aqui se sente ainda mais esquecido. E eles vêm na porta pedir voto, faz promessa para nós. Eu estou esperando, faz 11 anos que eu moro nesse bairro. Até hoje ninguém fez nada por nós, ninguém faz nada. A gente está pedindo, gente, por favor, para o prefeito, seja vereador, quem for, tem que socorrer aqui o Pedro Pascoal. Abandonado por tudo e por todos. Por isso só vem aqui pedir voto. Mas na hora que ganha, se tiver que vir aqui, passa para o outro lado. Pedro Pascoal, cidade de coração, jamais. Por quê? Não tem nada lá, só tem buraco. Segundo esse vereador, no contrato de venda dos lotes, há uma cláusula esclarecendo que o comprador do terreno ficaria responsável pelo pagamento dos valores relativos à implantação de asfalto, guias e sarjetas. No entanto, Paulo Bola não consegue dizer se esse débito foi quitado, porque a cooperativa habitacional Bebedouro não existe mais. Já que o seu prefeito municipal, ele, em 2 campanhas políticas, ele prometeu em passar o asfalto ali. Só que passaram só nas promessas, né? Então, por isso que a população está cobrando medidas do seu prefeito municipal nessa questão, que pelo menos ele faça uma reunião com os moradores, passe a verdade para os moradores. O presidente da Câmara disse que tem tentado diálogo com a prefeitura para resolver a questão e que vai pleitear verbas junto ao governo do estado. A Lívia não tem mais o que esperar, né? Tem que executar esse loteador, como já falei, tem uma ação judicial contra, já executa e a prefeitura, né, levanta aí uma verba para conseguir fazer ali todo o asfalto naquelas 10, 12 ruas, guia, sarjeta e a parte da avenida na parte de baixo, que os moradores não aguentam mais. Ximene Osório, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. Os responsáveis pela cooperativa habitacional Bebedouro não foram encontrados para comentar o assunto. E o prefeito de Bebedouro, Fernando Galvão, voltou a dizer que aguarda a decisão da Justiça sobre a responsabilidade da conclusão da obra. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz mais informações sobre essa situação lá em Bebedouro. Ximene? Puce, com a rua de terra, a população ainda sofre com outros problemas estruturais, como a falta de galerias para a captação da água pluvial. Boa tarde, doutor Manella. Ali naquela região de Bebedouro, todos que pagam o IPTU acabam lesados.
Boa tarde a todos. Com certeza, toda a população está sendo lesada. Este loteamento, por não ter as estruturas básicas de atendimento aos moradores daquela região, estão ferindo os princípios e os direitos que esse cidadão tem, devendo à municipalidade fazer um planejamento urgente para solucionar esse problema. Nós estamos falando de 20 anos, mais do que o suficiente para que esse problema fosse sanado. Existe uma política pública que compense o fato de morar num pedaço da cidade que sequer parece urbanizado? Todo morador quer morar num lugar que tenha condições básicas para o seu deslocamento, para a captação de esgoto, saneamento básico, pois trata-se de uma questão de infraestrutura e também de saúde pública, porque você morar num lugar onde está tendo falta de captação de esgoto, distribuição de água de forma correta e também ter terra e buracos na frente de sua casa não é nada agradável, devendo sim a municipalidade elaborar esse planejamento, como já dito. O Executivo afirma que aguarda uma decisão judicial sobre a execução da obra. Mas a Prefeitura não tem a obrigação de fazer o serviço, já que foi ela mesma que aprovou o loteamento? Nós estamos falando de um problema que tem mais de 20 anos. Aguardar a decisão do Poder Judiciário não seria a melhor maneira de agir do gestor público, posto que esse cidadão que mora nesse loteamento está sofrendo e muito com a falta de infraestrutura. Nós temos que pensar na dignidade da pessoa humana, daquele cidadão. E mais, consta que esse chefe do Executivo atual prometeu em campanha eleitoral. Quem promete tem que cumprir. Se não quer cumprir, saia da cadeira. Mas, segundo a Prefeitura, o que dificulta ainda mais a solução desse problema é a falta de dinheiro nos cofres públicos. Existe aí alguma saída criativa? Como nós já dissemos, é um problema de 20 anos. Reclamar de falta de recursos, de um problema que perdura por 20 anos, na minha modesta opinião, é incompetência. Devendo esse gestor público, já que não fez nada até o momento, que faça de já um planejamento para no futuro. E quem sabe até criando mecanismos de participação financeira por parte desses moradores, criando contribuição de melhoria ou outra alternativa que for. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco nós vamos mostrar a nova tentativa da Coab para sanar parte da dívida com a Prefeitura, repassando imóveis ao Executivo. A companhia já tentou vendê-los numa outra ocasião, mas não conseguiu. Pussi. Até já, Ximene.